Olá! As denúncias sobre casos de exploração sexual infanto-juvenil na internet tiveram um aumento expressivo em agosto. Isso ocorreu depois que o youtuber Felipe Bressanin, o Felca, denunciou o influenciador Ítalo Santos por expor crianças e adolescentes em vídeos com conotação sexual. O objetivo? Lucrar com a monetização nas redes sociais. A repercussão foi tanta que projetos contra a pedofilia que estavam parados no Congresso Nacional foram retomados. Adultização e pedofilia na internet. Este é o tema do Sobre Nós desta semana. Dados da SaferNet Brasil mostram que 7 em cada 10 denúncias feitas ao canal em 2025 são de abuso e exploração sexual infantil, com mais de 49 mil acusações anônimas entre janeiro e julho deste ano. Já no Disque 100 de São Paulo, por exemplo, esse tipo de crime passou de 15 denúncias por mês a 50 por dia, o que está sendo chamado efeito Felca. E para falar como estão as coisas por aqui, eu converso com Tiago Albeste, diretor de inteligência do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do Estado, e Marcelo Nadler, perito criminal e coordenador do Núcleo de Combate à Pedofilia e ao Abuso Infanto-Juvenil do Instituto Geral de Perícias. Sejam muito bem-vindos. E antes de a gente iniciar essa conversa, vamos ver um trecho do vídeo do youtuber Felca que viralizou nas redes. O vídeo de hoje é uma denúncia. O que vocês estão prestes a ver é um assunto extremamente sério e eu me comprometo com qualquer consequência que possa advir de mexer nesse vespeiro. O assunto abordado é pesado e não é para todos os públicos, pode gerar gatilho. Se você não sente a vontade, eu recomendo que você saia do vídeo. Isso é algo que pouca gente tem falado na internet, mas está acontecendo até hoje, bem debaixo do nosso nariz. Esse vídeo vai ter um formato de funil. A gente vai começar um pouco mais leve e depois vai funilar até eu começar a denunciar crimes. Antes de tudo, vamos entender por que isso acontece. Monetização. A gente vive numa era que nunca foi tão fácil para qualquer pessoa tirar um trocado na internet. Mas a parada deixa de ser engraçada e se torna criminosa quando os pais envolvem os filhos menores de idade nesse desespero por monetização, expondo e produzindo conteúdo em cima deles, adultizando ou até sexualizando. O abuso deixa marcas pra sempre. O abuso nunca pode ser visto como um trauma isolado de uma criança. Não é só um trauma. É algo que vai criar um adulto muitas vezes disfuncional, que vai reviver os episódios do abuso pra sempre. Como agem os pedófilos? Uma questão que faz contas como essas existirem, aulinha rápida sobre o algoritmo, pega papel e caneta. O algoritmo, principalmente dos vídeos verticais, que tem saída muito mais rápida, funciona por recomendação do que ele entende que você tem interesse em ver. Ou seja, o like que você dá, você ter mandado pra um amigo, o tempo que você passou consumindo, tudo isso entra no carro. Aonde que fica preocupando? O algoritmo ser assim é normal, tudo certo. O problema é quando ele entende que vídeos de crianças expostas dessa forma são considerados um dos tópicos de interesse, sem avaliar a ética e moral. Um conteúdo neutro, como sei lá, moda, futebol, crianças em poses sugestivas. Entende o que eu quero dizer? Sem qualquer tipo de restrição. Ou seja, o algoritmo sabe que esses vídeos existem, sabe que tem consumidores e une essas duas coisas. Um prato cheio para pessoas mal intencionadas. Como eu observo que deveria ser, é que as redes deveriam sinalizar esse tipo de conteúdo. Olha como é de extremo fácil acesso para uma pessoa mal intencionada buscar esse tipo de conteúdo. O algoritmo entende que é conteúdo de crianças em formas sugestivas e propaga para quem interessa. É como se estivesse fazendo vista grossa para isso. É claro que é um robô, mas o robô é feito por seres humanos. E é completamente inaceitável para mim que na era da inteligência artificial não tenha sido aplicada ainda uma forma de detectar esses vídeos, seja pelos comentários que sempre é cercado de coraçãozinho e sugestão de como pode ser mais explícito, ou pelo próprio conteúdo em si. Má intenção ou descaso? Isso é extremamente preocupante e urgente. Bom, e quem ainda não viu o vídeo tem que ir preparado, porque tem cada coisa. Eu começo perguntando a você, Tiago, bem-vindo novamente. O Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos foi criado em abril, né? E começou a funcionar no meio de agosto. Já deu para notar algum aumento de denúncias? Podemos chamar também aqui de efeito Felca? Especificamente lá no nosso departamento, nós não notamos esse tipo de aumento. Mas nós estamos sempre acompanhando essas movimentações, esses tipos de debates, esses movimentos, porque a gente sabe que isso tem uma incidência que, sim, acaba interferindo naquela disponibilidade e naquela disposição das pessoas começarem a denunciar mais. Algumas coisas passam batidas no dia a dia
E a gente acaba achando que aquele tipo de movimento, aquele tipo de vídeo ou aquele tipo de trend que acaba acontecendo nas redes sociais, que pode ser algo natural. Então, quando se lança luzes sobre esse tipo de problema, com certeza as pessoas vão reinterpretar aquilo que elas estavam em dúvida ou até estavam interpretando com uma certa naturalidade, e isso tende a reverter no maior número de denúncias. Ou seja, e para vocês também, que são especialistas no assunto, as trends também acaba sendo um aprendizado constante, porque é um alerta, né? Sim, com certeza. As redes sociais, elas são movidas pelo algoritmo, né? Aquilo que o algoritmo demonstra que tem dado uma boa repercussão, que tem dado engajamento. As redes sociais, elas trabalham com a lógica da atenção. A grande monetização que decorre disso, mas o grande ativo das redes sociais é a retenção de atenção. Então, toda vez que surge uma trend, que surge uma tendência, e isso gera uma movimentação no algoritmo, e esse algoritmo interpreta que as pessoas estão ficando mais tempo, ele incentiva esse tipo de conduta, mostra mais e acaba gerando um efeito em cadeia. Porque todas as pessoas que estão numa rede social, de certa forma, estão lá porque querem ser vistas. E elas praticando condutas que demonstram que elas estão sendo mais e mais vistas, isso acaba gerando um efeito em cascata, e aí as condutas elas vão se proliferando nas redes sociais. Perfeito. Marcelo, o Núcleo de Combate à Pedofilia e ao Abuso Infanto-Juvenil do IGP, que também foi criado recentemente, está sendo a primeira divisão especializada do país. Conta pra gente como é que funciona esse serviço, que é pioneiro no país. Oi, Clarissa. Primeiro eu quero agradecer pelo espaço para a gente conversar sobre esse tema que é super pesado, mas que é tão necessário, porque, como a gente sempre diz, o silêncio beneficia o abusador. Então, quanto mais a gente debater essa temática, melhor. E aí entra o vídeo do Felca, que colocou luz nesse assunto. O Núcleo de Combate à Pedofilia do IGP, ele foi idealizado em 2022, numa conversa minha e com o colega Gustavo Kortmann, que chefiava a divisão de genética do IGP. Então, a gente viu que a gente já trabalhava muito bem nos casos de pedofilia, mas que a gente podia trabalhar ainda melhor se a gente integrasse as nossas forças. Então, a gente foi atrás de recursos para adquirir mais equipamentos, os dois setores receberam muitos investimentos, e aí, com isso, em 2025, em julho, a gente conseguiu concretizar a criação desse núcleo para dar respostas cada vez melhores para os casos que já estão acontecendo, para a gente fazer campanhas de conscientização também, para que a gente evite futuros casos, mas também para fechar alguns casos do passado que ficaram sem resposta, o que não significa que a gente deixou de trabalhar neles, não é isso, são casos super importantes, casos pesados, e a gente quer dar respostas melhores, agora podendo coletar mais vestígios nos locais, integrando esses vestígios, e aí podendo fechar crimes do passado que ficaram sem resposta. E vocês atuam também não só com crimes virtuais contra crianças e adolescentes, também com crimes fora das redes, né? A gente separa assim dois grandes tipos, né? Então tem o abuso físico, que geralmente ocorre dentro de casa, né? A gente diz que mais de 80% dos casos são feitos dentro de casa por alguém conhecido da criança, seja o pai, o padrasto, o avô, o tio, o vizinho, alguém que tenha contato com a criança. E os abusos virtuais, que daí entra a questão das redes sociais e as outras plataformas, jogos online também, que é como o abusador vai se relacionar com a criança. E aí, puxando o gancho para a questão do vídeo do Felca e tudo que a gente está debatendo aqui, o que a gente vê nos casos é que o meu setor, a gente lida com celulares e computadores dos abusadores. Então, eu, por exemplo, faço isso há 15 anos, desde 2010. Então, a gente acaba entrando nesse mundo do abusador, como que o abusador pensa, como que ele se aproxima de uma criança, como que ele se aproxima dos pais, porque muitas vezes ele envolve os pais nisso, através de dinheiro, né? Então, a gente mergulha nisso e a gente consegue ver de que forma que o abusador age, como que ele chega nas vítimas. Quais são os principais tipos de crime que acontecem nas redes sociais? Se é uma determinada rede social, em determinado horário, e o perfil desses assediadores e pedófilos? É uma pergunta para vocês dois, por favor, Tiago, depois o Marcelo. A gente vê que acontece em todas as redes sociais onde houver uma criança exposta. Existem redes sociais que, quando tem uma frequência predominantemente de adolescentes, enfim, a gente acaba vendo um maior movimento, né? Até redes sociais menos populares para os adultos,
às vezes dificultam o próprio controle dos pais. Se é um Instagram, um YouTube, talvez seja até mais próximo de um pai ou de um responsável ter um certo monitoramento. Mas algumas outras redes, né, como o Discord, como o Roblox, a gente acaba verificando que não há uma intimidade maior do pai ou responsável com aquela rede social. Então a criança acaba ficando mais sozinha ali. Então ela fica mais vulnerável, porque o olhar do pedófilo ele é voltado para encontrar o vulnerável na situação mais vulnerável possível, ou seja, sem a supervisão dos pais, né? Marcelo, baseado também nessa tua experiência, que não deve ser nada agradável de ter os dados desses pedófilos, né? Quais são os horários que eles agem, como eles agem? Bom, eles agem todo o tempo em todas as plataformas. Ali, como o Thiago falou, realmente a gente já trabalhou em diversos casos com a presença do Discord e do Roblox. O Discord, especialmente, ele é um território bem complicado para as forças de segurança, porque muitos casos são ali e realmente o pedófilo ele vai agir aonde o pai e a mãe não estão dando atenção para a criança. O pedófilo vai dar essa atenção. Então, uma plataforma que tenha menos acesso dos adultos, como é o caso do Discord, fica um território mais propício para a ação do pedófilo. E isso pode ser a qualquer hora do dia. A gente já trabalhou em casos em que a criança ficava num quarto, a mãe estava no quarto do lado e ela não tinha nem ideia dos horrores que aconteceu com o filho naquele quarto ali, porque o filho estava no computador, dentro de casa, usando fone de ouvido, estava tudo tranquilo. Para o pai, para a mãe, a criança estava protegida. Só que ali ela estava vivenciando coisas horrorosas, sofrendo todo tipo de abuso online, tortura online, e acontecendo através do Discord, por exemplo. Então, isso pode ser a qualquer hora do dia. Que coisa horrível. E qual é o perfil desses pedófilos? O que a gente pode dizer, a única coisa que dá para dizer sobre o perfil é que geralmente são homens. Não significa que não existam casos com mulheres. A gente já trabalhou em casos horríveis em que, por exemplo, a mãe abusava de seus filhos e vendia o conteúdo para um outro aliciador. Então, tem mulheres que fazem isso também. Mas, no geral, a maioria são homens. Agora, fora isso, pode ser religioso, pode ser ateu, pode ser rico, branco, negro, pobre, indígena, qualquer coisa. Qualquer etnia. Não existe um perfil. Não está escrito na testa de uma pessoa que ali é um abusador. E esse é o grande perigo, porque fica difícil dos pais controlarem. Às vezes a pessoa parece de confiança da relação da família e ali se esconde um abusador. E esses casos de abuso, né, na internet, as coisas se dão por ali mesmo, naquele espaço cibernético, ou existe também uma intenção desse abusador querer conhecer a criança pessoalmente? Já aconteceu alguma situação assim? Sim, acontecem variações, né? Tanto buscar um encontro presencial, até para ter uma oportunidade de enxergar essa criança pessoalmente, como atrair ela para ambientes considerados mais privados, como um direct, como um WhatsApp, um aplicativo de mensageria, onde ali possa ter uma interação mais direta fora da rede social da onde ele conseguiu o primeiro contato. Então, existe essa tentativa, sim, e a partir daí é que começam os horrores, né? Porque acontece a troca de material pornográfico, muitas vezes é uma falsa identidade, né? Esse abusador ele está se valendo da identidade de uma outra criança ou de um outro adolescente para fazer parecer que é uma experiência entre iguais, entre pessoas da mesma faixa etária. Isso acaba gerando um certo conforto, digamos assim, entre aqueles interlocutores, mas, na verdade, se trata de um adulto que está cometendo um crime. Quer complementar? Eu quero só porque a fala do Thiago foi perfeita e a gente teve um caso esse ano, aqui no interior do estado, que ilustra perfeitamente o que ele falou, que era o abusador, ele fez centenas de vítimas online, e algumas dessas ele foi para o meio físico, presencial, encontrou as crianças. Então começa com uma conversa inocente, a criação no perfil fake de uma menina, muitas vezes, para ganhar a confiança da criança, né? E aí a conversa vai indo, e aí depois chega na questão da chantagem, porque quando ele consegue o material que ele quer, que é das fotos mais pesadas da criança, ele vai trabalhar com aquilo, ele não vai parar ali. Então ele vai chantagear a criança para conseguir mais conteúdo ou mais o que ele quiser, e em alguns casos, sim, dali vai sair um encontro físico. E também, complementando a fala, a gente está falando desse crime sexual pura e simplesmente. Mas aí a gente começa a entrar nos outros efeitos
que causam na criança, como automutilação, como depressão. Existe uma certa pressão ali, a criança começa a ficar com vergonha, com receio dos pais, e o resultado é bem complicado e bem preocupante. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o tema adultização e pedofilia na internet. Agora vamos ver o que diz a Delegacia da Criança e do Adolescente sobre este tipo de crime. Quanto aos crimes referentes a essas condutas, não há um tipo penal específico quanto à adultização. Mas, no tocante à sexualidade, temos diversos crimes, dentre eles o abuso sexual infantil cometido por meios cibernéticos. Não verificamos um aumento expressivo dessas denúncias desde a veiculação do vídeo, mas é algo que constantemente temos apurado, tanto o DECA, aqui em Porto Alegre, como as delegacias do interior, por meio de investigações que geralmente partem de denúncias de sites, de pessoas, e é feita toda uma investigação utilizando-se muito dos meios cibernéticos, que é o local em que é cometido esse crime, para então encontrar a autoria e materialidade desses delitos. E para coibir crimes como esse, o Congresso resolveu se mexer, aprovando no dia 27 de agosto a votação simbólica, o projeto de lei que estabelece regras para a proteção e prevenção de crimes contra crianças e adolescentes em ambientes digitais. É o chamado PL contra a adultização de crianças, mas já há um mandado de segurança questionando a urgência dessa votação. Eu queria falar um pouquinho de você sobre esse PL. Vocês acham que é possível e é do interesse dessas plataformas tomarem essas medidas? Começo contigo, Thiago. Possível que elas adotem sim essas medidas, e o grande ponto é o início da adoção dessas medidas. Como isso vai acontecer? As plataformas, a tendência é que elas comecem a se atualizar e demonstrem quais são as atividades que elas estão praticando no sentido de coibir e de também realizar a prevenção. O grande ponto desse projeto é que, quando ele fala em razoáveis, acaba sendo um termo aberto, genérico, que começa a ser concretizado com as primeiras decisões. Então, a grande tendência é que a jurisprudência, que o Poder Judiciário comece a avaliar, no caso a caso, quando as demandas chegarem até o Poder Judiciário, se essa medida adotada pela plataforma foi razoável ou não, ou se ela causou uma proteção deficiente a essas crianças, e vai apontar, talvez, uma necessidade de incremento dessas políticas de prevenção e de repressão. Marcelo, o que tu acha desse termo razoável? Me parece tão vago, uma maneira meio de não comprometerem-se. Fica muito em aberto, Eu acho que a gente precisa debater esse tema com profundidade para que a gente possa resolver o problema, porque assim, existem milhares de crianças sendo abusadas no Brasil diariamente e milhares de abusadores, esse é o problema. Então a gente tem que atacar esse problema. As redes sociais, elas ganham com a nossa atenção, como a gente falou aqui desde o início. Então, elas têm que ter um jeito, e elas têm no algoritmo, de interpretar aqueles dados que estão sendo publicados para ver se esse tipo de dado tem relação com o abuso de criança. Isso o algoritmo consegue detectar e deveria coibir. Como coibir, assim como regulamentar, é um pouco mais complicado, por isso que eu acho que o debate ele tem que avançar para ele poder ser realmente efetivo e não ficar só alguma ação mais midiática para parecer que a gente está querendo resolver o problema de uma forma rápida, ao invés de aprofundar a discussão. Uma grande questão também que a gente tem que avaliar ali no futuro é como essas decisões vão ser também interpretadas pelas Big Techs, porque todos os direitos eles podem sofrer restrições, nenhum direito é absoluto, nenhum direito pode ser exercido livremente. Mas o que as Big Techs também vão acabar trazendo a debate é se determinadas decisões não estão limitando determinadas liberdades das Big Techs e acharem que isso seja alguma espécie de censura ou alguma espécie de restrição inadequada ou de restrição excessiva. Porque a gente tem que lembrar que esse debate também ele já acontece em outros setores. Essas Big Techs elas têm muito enraizadas a legislação
do país de origem. Do país deles. E aí eles têm uma certa dificuldade em lidar com a interpretação do mesmo direito do país deles aqui no Brasil. E aqui nós podemos ter, inclusive, uma restrição um pouco mais acentuada. Então, esse debate entre o nível de restrição ou de exigência no Brasil, com certeza é algo que a gente vai ver no futuro bem próximo. Certo. Quer falar? Eu queria fechar uma coisa sobre o algoritmo, é que ali no vídeo do Felco, ele ilustrou perfeitamente que havia um padrão de comentário dos abusadores em relação às fotos. Esse padrão, ele é facilmente detectável pelo algoritmo, então não precisaria nem ter uma lei, em tese, para a plataforma poder bloquear isso, né? Outro ponto importante, né, dessa proposta é que prevê regras para a supervisão dos pais e responsáveis e exige mecanismos mais confiáveis para a verificação da idade dos usuários de redes sociais. Como é que é possível, né, criar regras para pais e responsáveis em cada lar? Como é que você vai regrar a postura dos pais diante desse controle dos filhos? É que eu acho mais efetivo, daí é uma opinião minha de trabalhar com isso há bastante tempo, é trabalhar com a conscientização dos pais. É a gente explicar os riscos, que é uma coisa que não se falava antes. Até nos questionou, mas por que a perícia não abordava esse tema antes? Na verdade, a gente já abordava esse tema, só não tinha tanta divulgação sobre o que a gente estava falando. Isso tem que chegar nos pais de saber que tudo que é publicado numa rede social pode sim chegar num abusador, dependendo do contexto da publicação. Não é aqui que o pai e a mãe não podem mais publicar um conteúdo do seu filho, mas dependendo do contexto, da roupa, da música, de que a criança estiver fazendo, vai chamar mais atenção de um abusador. Eu acho mais importante a gente falar sobre isso do que, porque a gente não vai conseguir regulamentar tudo, entendeu? Fica uma questão impossível. Mesmo a verificação da idade para uma criança ter acesso a uma plataforma, os adolescentes são espertos, eles vão assim, encontrar formas de burlar, como já acontece hoje. Já existe um limite mínimo de idade e eles vão acabar acessando de outra forma. Então, os pais precisam prestar atenção em tudo isso e controlar o que acontece na sua casa. Porque o dever de supervisão, o dever de cuidado com a criança e com o adolescente é dos pais e de toda a sociedade, já começa por aí. Mas a supervisão que os pais devem exercer sobre as atividades dos filhos, ela já é muito bem prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Constituição Federal. Então a gente só está trazendo algo que está no ECA, talvez de uma forma mais abrangente, para algo bem específico dentro dessa legislação. Agora, o que eu vejo é que talvez seja uma forma que essa lei traz de obrigar as grandes empresas, e especialmente a das redes sociais, de trazer mecanismos talvez mais familiares, mais simples, para os pais exercerem esse controle. Um exemplo, às vezes um filho está olhando um determinado vídeo, o que faz o pai? Quando ele enxerga que aquele vídeo ali não é muito legal, não é muito adequado, ele diz, não, esse aqui tu não vai ver, ele passa para frente. Talvez colocar dispositivos bem mais visíveis, ou ali botões mais visíveis, de que mesmo diante de um perfil de crianças, né, aqui eu vou usar expressamente, por exemplo, o YouTube, a gente pode utilizar o YouTube Kids, por exemplo, né, mas que ao ver aquele vídeo inadequado, que possa o pai, ele mesmo fazer a classificação, olha, eu acho que esse vídeo aqui é inadequado para a idade. E toda vez que ele clica nisso, ele está mandando mensagens para o algoritmo. Algo que seja muito mais assim, fácil, que eu não tenha que entrar nas configurações e mexer em algo assim, que vai exigir um conhecimento muito pormenorizado por parte do pai. Algo extremamente simples, porque daí a gente consegue facilitar a vida dos pais mediante uma supervisão mais simples e, ao mesmo tempo, alimentar esse algoritmo, né? E lá na frente a gente pode até pensar na produção de provas, né? Conseguir um relatório, quantas vezes esse vídeo foi notificado de que ele tinha um conteúdo impróprio e esse vídeo mesmo assim não foi tirado. Então, acho que essa supervisionar, melhorar a supervisão e trazer uma tecnologia mais simplificada para os pais, eu acho que é uma boa tentativa. Uma outra discussão também no Congresso, né, é que talvez, né, por parte de alguns parlamentares, esse projeto esteja gerando um controle excessivo do Estado às redes sociais e que essa deveria ser uma obrigação dos pais. Eu acho que é impossível a gente regulamentar tudo. É por isso que eu sigo batendo na tecla do debate e da conscientização. Eu acho que a arma mais forte contra esse tipo de crime é a conscientização e a denúncia.
A gente atua muito aqui com base em denúncias da população, então o nosso trabalho depende muito disso. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente debater, quanto mais a gente deixar claro que nenhuma criança deva ser abusada, merece ser abusada, que o abusador está cometendo crime, que deva ser punido por isso, mais o entorno da criança se conscientiza disso e pode denunciar. Então, o papel daí das forças de segurança é investigar se aquela denúncia é verdadeira e aí poder afastar a criança do seu abusador. Eu acho que esse debate todo da conscientização é mais importante. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho os conceitos. Eu mesmo, como jornalista, pesquiso e tenho dúvidas, né? Adultização, abuso sexual infantil, pedofilia, estupro virtual, é a mesma coisa? O que é diferente? O que uma coisa desencadeia a outra? Eu gostaria que vocês explicassem para a gente entender. Bom, adultização, que é o termo da moda aí, é inferir uma criança um comportamento de adulto. Não necessariamente envolver sexualidade. Não necessariamente sexual. Eu posso explorar o meu filho para criar um canal no YouTube para ganhar dinheiro com aquilo sobre qualquer coisa, não nada a ver com sexo. Mas isso já é adultização, já é um comportamento em tese inadequado, porque a criança ela tem que brincar, ela tem que fazer uma outra coisa. Então, mas esse é um debate. Aí existe uma sexualização em cima disso. Aí sim, quando os pais começam a produzir conteúdo dos seus filhos já com outro teor para ganhar dinheiro também em cima daquilo, e aí já com uma questão mais sexual. Aí já é um problema bem maior, que é quando a gente entra aqui. Então, sim, daí nos casos os pais podem ser responsabilizados por isso, porque estão explorando os seus filhos de uma forma sexual. Então, esse é um outro conceito. A pedofilia, ela é classificada como uma doença. Então, assim, não é uma opinião minha, não estou defendendo nada. Assim, ela é classificada como uma doença. Aí existem os crimes relacionados à pedofilia, como o armazenamento de conteúdo pornográfico infanto-juvenil, o compartilhamento disso, a produção desse tipo de material. E o abuso, daí ele pode ser tanto físico, quanto o abuso virtual, o estupro virtual que existe hoje, que é isso de chegar próximo de uma criança, tanto fisicamente como virtual, para cometer as atrocidades que essas pessoas cometem. Quer complementar, Thiago? É interessante perceber que o estupro virtual, ele, justamente pelo próprio conceito, ele não pressupõe contato físico. Basta que o abusador, de alguma maneira, acabe incentivando e fazendo com que essa vítima, criança ou adolescente, pratique determinadas condutas, como, por exemplo, uma automanipulação, e isso vai ser considerado estupro. Então, justamente esse é o conceito do estupro virtual, né? Que a gente está muito ligado ao estupro, ao contato físico. Não, isso hoje está bem tranquilo, bem pacífico, que é possível esse tipo de situação. Certo. E muitas vezes as pessoas acabam achando que estupro virtual, que não é estupro, porque afinal de contas não teve contato físico, né? Um ledo engano isso. O que a gente diz, assim, com toda a experiência, é que esse estupro, mesmo virtual, ele gera um estrago imenso na cabeça de uma criança. Imenso. Porque a criança vai passar por ele em situações que ela não está preparada para lidar. Essa que é a gravidade desse crime. Então, por isso que lá no nosso núcleo de combate à pedofilia, um dos nossos setores é das perícias psíquicas do IGP, que daí lidam com a criança vítima, vão lidar desde o início com os relatos da criança. Certo. E é com base nesses relatos que sai depois um laudo pericial comprovando que houve um crime. Ok, gente, foi muito bom ter conversado com vocês, Thiago, Marcelo. Eu acho que essa pauta renderia mais um programa, mas eu acho que é importante a gente dar luz a esse problema e esperar pelos bons encaminhamentos dessa situação. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada a você que nos acompanhou e não deixe de nos seguir também nas redes sociais. Até semana que vem, porque afinal, tudo é sobre nós.